Bom dia, pessoal do CEP. Pessoal, ó, nós vamos ver, são capítulos pequenos, 1, 2, 3 e 4, da unidade 2 de Geografia, tá certo? Então ele começa ele faz aqui, Sistema Econômico Capitalista. O que é o Sistema Econômico Capitalista? É a forma de produzir e comercializar os produtos, né? Então, em história, nós vimos que o capitalismo ele começa quando os burgueses, né, na Alta Idade Média, começam a negociar nas cidades. Com isso, você tem a importância das cidades, e a partir dessa importância das cidades, né, há uma centralização do poder por parte dos reis. E daí surgem os chamados governos absolutistas, né? Isso, os burgueses, que são os comerciantes abastados, é que são responsáveis por isso, tá certo? Na aula de história eu detalhei isso aí. Então o capitalismo ele surge aí, né? Então primeiro é o capitalismo comercial, já que essa prática, né, do comércio, ela surge na Baixa Idade Média, ela vai ter importância. Então, o capitalismo comercial ele vai migrar para onde? Nos meados da primeira Revolução Industrial, esse capital ele vai migrar para a manufatura, né? Ou capital industrial, como a gente chama, porque o comércio é que vai financiar a indústria, né? E o acúmulo de riquezas na indústria, né, na manufatura, já que na Idade Média nós tínhamos as corporações de ofício, onde o mestre, né, ele dominava toda a parte produtiva, desde a compra de matéria-prima, a venda do produto final, né, e na parte da manufatura você já vai ter pedaços, as pessoas vão começar cada uma a fazer uma parte de um todo, né? Tá certo? E aí, daí para a indústria, vai ser o tempo é muito curto. E a partir daí, com o acúmulo de capital da indústria, principalmente a partir da segunda revolução industrial, nós temos o quê? O capitalismo financeiro. É o capitalismo que vai financiar, né, os avanços tecnológicos. Para o próprio comércio, para a indústria, para a vida das pessoas, é o capitalismo financeiro. É o capitalismo que compra pedaços de empresa, que vendem. É o capitalismo que trabalha nas bolsas de valores, né? Esse é o capitalismo financeiro, é o capitalismo dos bancos que empresta dinheiro, né? Que o banco vive de emprestar dinheiro, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica, e cobrando juros, né? No Brasil, abusivos, por sinal. Tá certo? Mas esse é o capitalismo financeiro, tá certo? Beleza? O sistema econômico capitalista, ele parte disso, comércio, indústria e banco, para a gente, a grosso modo, né, a gente fazer isso. No, no, no segundo, né, no segundo capítulo, a gente tem o que aí? A gente tem o que a gente chama de distribuição de riquezas e ambiente. Então nós temos o que? A industrialização e a globalização. Nesse patamar, eu queria explicar a vocês um assunto. A globalização, ela tem por conceito, né, a interdependência entre todos os povos e países da Terra. Como se isso favorecesse a todo mundo. Não. No mundo capitalista, é o seguinte, a globalização que ela fez, ela abriu um fosso entre os ricos, ou os países ricos e os países pobres. Os países pobres cada vez mais pobres, os países ricos cada vez mais ricos. Por quê? Porque os países ricos investem em tecnologia. Então investem em tecnologia, quanto maior a tecnologia, menor o custo do produto. Isso ele invade. Então é isso que a China está fazendo. Você vê que a China está comendo o mundo inteiro. A China todo mundo está com medo do crescimento chinês. Por quê? Porque eles pegam um produto, vou longe não, um celular. Eles pegam o celular, os mais modernos do mundo, aí fazem outro, né? Né? Mais barato do que o Samsung, o iPhone, essas coisas, né? Outras marcas, entendeu? Aí ele faz um com os mesmos opcionais, ou talvez melhor, talvez mais opcionais, mas com um preço menor. Com isso ele domina o mercado. A China está fazendo isso.
O que os outros países deixaram de fabricar, a China está produzindo. Você vê o caso da Covid-19, a questão dos insumos, né, de EPI, etc., respirador. O que os países não fabricavam, a China estava fabricando e os países tudo doido. A China cresceu nessa pandemia, entendeu? Então, essa distribuição de riqueza, ela não é igualitária entre todos os países, entre todos os povos da Terra, né? Existe uma paridade muito grande que a gente tem que observar nessa distribuição de riqueza, a relação entre produção, consumo e meio ambiente. Hoje a Europa, por exemplo, os países europeus, eles só compram produto, commodities que a gente chama, que são produtos agropecuários, são matérias-primas, minério, etc. Se for produzir, por exemplo, o couro, é produzido, o boi é verde, é produzido ecologicamente correto ou o animal sofre? Ou se cria um animal em péssimas condições. A soja ela é produzida em cima de desmatamento, porque se for ninguém compra. Então existe uma preocupação entre você consumir um produto, mas que você preserve o meio ambiente. Isso é o mundo que pede isso hoje, tá certo? Ok? Isso está afetando muito o mercado brasileiro também. Não é só por causa da Covid, não. É porque o Brasil, atualmente, o desmatamento está muito grande, as queimadas são enormes. Entendeu? Porque, infelizmente, existe um ministro do meio ambiente que faz lobby para madeireiro que desmata. Em vez de apoiar o IBAMA, a Polícia Federal, não, é contra, começar do presidente da República, né? Isso não sou eu que estou dizendo porque eu sou do partido A, B, C, que eu sou isso, que eu sou... Não, é uma verdade. Eu, como professor, não posso esconder, botar um pano, porque o menino vai perguntar, professor, mas por que o Brasil? Porque o governo, na figura do presidente e do ministro do meio ambiente, acha que o IBAMA e o ICMBio, né, que é o Instituto Chico Mendes, né, são xiitas. Palavras do nosso presidente da República, xiita. Porque o xiita é o muçulmano radical, entendeu? Que tem duas linhas, sunita e xiita, né? Então é radical, que não é para fazer, mas é. Porque o IBAMA com rigor que tinha, se você ainda acontecido esse desmatamento, você imagina agora que as rédeas estão soltas, né? Só é assistir os jornais, né, de TVs que não apoiam o governo, que você vai ver o que é que acontece, né? Tá certo? E dentro desse patamar que nós temos as chamadas, rede de transporte e comunicação. Porque qualquer país desenvolvido do mundo, ele tem que ter essa rede de transporte e essa rede de comunicação, que a gente chama de sistema modal, né? Ou como é o sistema modal? Ferrovias, hidrovias, aeroportos e rodovias. A gente junta esse sistema modal. No Brasil, por exemplo, ele não trabalhou por ferrovia. O Brasil toda a vida foi rodovia. E rodovia é o transporte mais caro que existe. Se você transportasse através de ferrovia, é alguma coisa. Agora, rodovia é horrível. É o transporte mais caro que existe, né? Seria esse sistema modal. E, por último, a agropecuária, né? Agropecuária e industrialização. Que você sabe que a agropecuária é fornecedora de matéria-prima para a indústria. Tá certo, pessoal? A agropecuária é fornecedora de matéria-prima. Então, a agropecuária, o que se planta é o que a indústria pede. Então, a agricultura no país é totalmente dependente da indústria. As chamadas agroindústrias, que transformam a soja em óleo, que transforma isso e aquilo, entendeu? Em óleo, em remédio. Então, é essa indústria. Então, se planta o que a indústria pede. Tá certo? Então, ela é altamente dependente, a agropecuária é altamente dependente da industrialização. Ok? E esse processo de industrialização no Brasil vai começar lá nos anos 40. Começa nos anos 30,
com a queda do café, mas nos anos 40, com a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, é que esse processo de industrialização no Brasil ele se acentua. No governo de Juscelino Kubitschek, com a vinda das montadoras de automóvel, etc., esse processo se acentua mais ainda e o Brasil vai crescendo. Hoje o Brasil é um dos poucos países industrializados do mundo. Tá certo? Nós somos um país industrializado. Ok, pessoal? Então, eu fico por aqui, para não ficar muito cansativa a aula. E esse é o primeiro bloco. Esses 4 capítulos que eu coloquei, vocês fazem os exercícios. Vão ler e fazer os exercícios, tá certo? Beleza? Ok? Qualquer dúvida, vocês perguntem. Então, um abraço a todos, né? E até a próxima.